Olá, seja bem-vinda ao início da nossa conversa sobre a retirada das próteses de silicone e o explante. A primeira coisa que eu tenho que te falar é que eu sei que você deve estar com um monte de dúvidas, você já deve ter um monte de informações e o nosso trabalho vai ser organizar tudo que você já tem de informação. Então, dica número 1, traz anotadas todas as tuas dúvidas. Também eu costumo recomendar para os pacientes que façam um diário de sintomas. O que você sente, hora do dia, se relaciona com alguma coisa, algum outro sintoma que venha junto, o que desencadeia, o que faz parar, se você toma algum remédio, quando começou, todas essas informações de sintomas vão ser bem importantes. Em relação à retirada das próteses, há uma certa confusão quando a gente fala de doença do silicone, que acaba englobando um monte de condições como se elas fossem as únicas, uma coisa só. Então a gente vai fazer uma separação. Essas condições, elas não são novas, elas não são recentes, elas não foram descobertas agora. O silicone é um material médico que já vem sendo estudado há mais de 50 anos. Então existem muitas publicações, algumas delas são bem relevantes, outras não tanto do ponto de vista estatístico, mas acabam gerando muita dúvida quando elas aparecem. E volta e meia é normal que algumas dessas informações voltem e a gente fique um pouco mais preocupado e até questione sobre a segurança do silicone ou os problemas que eles podem ocasionar. Eu costumo ver 3 grandes grupos de pacientes que me procuram para a retirada das próteses. O primeiro grupo são os pacientes que não querem mais a prótese, independente se ela tem algum tipo de sintoma ou não. Simplesmente a prótese não faz mais sentido. Algo muito parecido com você ter a mama um pouquinho maior e você querer reduzir a mama. Então, independente de ter sintomas, elas querem retirar as próteses. Um segundo grupo são os pacientes que estão muito em dúvida. Afinal, será que eu tenho ou não tenho algum sintoma? Porque às vezes pode se confundir com algo do tipo estresse do trabalho, dificuldade em casa ou realmente alguma outra condição, alguma doença que pode estar acontecendo e aí com tanta informação, afinal, será que eu tenho algum problema com a prótese ou não? E são pacientes que estão em dúvida também se querem retirar do ponto de vista estético. O terceiro grupo de pacientes que eu consigo perceber, que me procuram, são os pacientes que têm sintomas, claramente, que têm alguma alteração em exames, que conseguem mensurar os sintomas e que precisam tirar a prótese. Talvez elas até nem queiram tirar, diferente dos outros grupos, como eu expliquei. Essas são as pacientes que os sintomas são os principais fatores em fazer a gente retirar as próteses, fazer o explante. Por que é tão difícil a gente falar sobre retirada de prótese e explante? Bom, como eu falei no início, nem sempre você tirar a prótese significa que você tem um problema, você tem uma doença acontecendo. Então isso acaba causando um certo estigma, porque afinal de contas, para algumas pessoas, esteticamente, ter uma prótese pode ser mais ou menos bonito. Então, para a gente tomar essa decisão da retirada, a primeira coisa que eu tenho que te falar é: tire tudo o que tem de influência externa para que você tome essa decisão. Influência externa, mídia, redes sociais, pressão cultural. Tome essa decisão pelo que você sente, como você se sente em relação ao seu corpo e à sua mama. Para a gente entender quais são as mudanças que a prótese propicia no nosso corpo e uma vez que a gente retirar elas, o que a gente vai ter de diferente. A função primordial da prótese é aumentar a mama. Então, uma vez que a gente retira ela, a gente vai diminuir. Não exatamente como se eu botei a prótese há 10 ou 15 anos atrás, eu vou voltar a ter o mesmo tamanho que eu tinha antes. Por um motivo óbvio, claro, a gente envelhece, a característica da nossa mama, da nossa pele, ela vai mudar. Então, não é simplesmente tirar e voltar ao que tinha antes. A outra característica importante da prótese é em relação à consistência do toque. Uma vez que eu tirei a prótese, eu vou ter um toque também um pouquinho mais mole. E a terceira característica é o contorno final, a parte de projeção, a parte superior aqui da mama. Boa parte do volume do contorno do que a gente vê se dá pela prótese. Então, basicamente, essas são as 3 mudanças que a gente vai ver do ponto de vista estético. Agora, do ponto de vista de fisiopatologia, o que muda quando eu coloco a prótese e por que isso vai ser importante na retirada? Toda vez que eu
tenho um trauma, que eu tenho uma cicatriz, que eu coloco algo dentro do meu corpo e não necessariamente a prótese. Isso pode acontecer com uma farpinha no dedo, uma válvula cardíaca ou, claro, a prótese de mama. O corpo vai fazer um processo cicatricial, liso e fino, como uma folha de papel. No início, é exatamente isso que acontece. Leva mais ou menos 3 meses para essa cápsula, essa cicatriz se formar ao redor da mama. Daí em diante, de 3 meses em diante, essa cápsula ela pode ir ficando cada vez mais grossa e mais dura. E isso a gente chama de contratura capsular. Quando essa contratura acontece, esse é o motivo de a gente trocar a prótese ou retirar ela. Essa é a condição mais comum. Então, a primeira reação que o nosso corpo tem, uma vez que ele entra em contato com uma substância como a prótese de silicone, é o processo de cicatrização. A segunda reação que a gente vai ter do organismo vai ser uma resposta imune. Toda vez que ele entra em contato com algum micro-organismo, alguma substância, algum alimento, por exemplo, ele vai receber uma informação de algo novo e que, se não é algo que ele considere seguro, por exemplo, como uma bactéria ou um vírus, ele vai produzir anticorpos contra aquele agente. E isso também pode acontecer com o silicone. A gente sabe que o silicone e alguns outros materiais médicos, eles já são escolhidos por terem pouca reação de anticorpos, ou seja, eles reagirem pouco, o corpo não estranhar tanto essa substância do ponto de vista imune. Ainda assim, muitas pessoas, não todas, e a gente não sabe exatamente ainda em que dose para cada substância e para cada pessoa essa reação vai acontecer. Inicialmente, e para a maioria, ela vai ser uma reação simples, em que não vai trazer nenhum tipo de complicação ou problema. Mas algumas pessoas podem desenvolver uma reação um pouquinho diferente. Ela é autoimune, produzindo anticorpos não contra a substância, contra o silicone, mas contra o próprio organismo. A analogia que eu costumo fazer é mais ou menos se você imaginar aquela cena de um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A hora que ele conseguir pegar o rabo e morder, ele vai se machucar. A doença autoimune é muito parecido com isso. O corpo escuta o barulho, ele recebe um sinal de alerta, ele posiciona a defesa dele, os anticorpos, mas contra a coisa errada, que é o próprio organismo. Resumidamente, de uma forma simplificada, então, a doença autoimune é o corpo atingindo ele próprio sem querer, e isso pode me ocasionar sintomas. A terceira reação que o organismo vai ter é contra a substância em si. Então, revisando, as mudanças que a prótese vão gerar no meu corpo. Primeiro, a cicatriz, a formação da cápsula. A segunda, a reação imune, autoimune. E a terceira é o silicone em si. Muita gente fala sobre o extravasamento do gel, o gel bleeding, o suor da prótese, que são pequenas partículas, moléculas de silicone que podem se desprender da prótese. Então a prótese está rasgada, furada, rompida? Não necessariamente. Por quê? Aqui, o envoltório da prótese também é de silicone. Então, mesmo dessas moléculas ou até das internas, podem algumas delas saírem daquele contato, mas elas do contato com a prótese, mas elas vão entrar em contato com o nosso organismo. Como eu falei, o silicone é um dos materiais mais inertes, mas dependendo da dose e dependendo de características próprias de cada pessoa, existe a possibilidade de ele migrar no nosso corpo e poder causar alguns sintomas. De tudo sobre doença do silicone, essa é a parte mais controversa, porque, como eu disse, a gente não sabe em que dose e em que pessoas isso poderia acontecer. Tem uma outra parte que deixa um pouquinho mais complicada essa discussão, que é a gente tem outras fontes de silicone para o nosso organismo que não só da prótese de mama. Desde bicos, mamadeiras, canudos, substâncias que estão em roupas, até em comida, pratos, talheres, existem outras fontes de silicone. Isso já foi estudado, pesquisado, entre 94 e 97 tem uma série de estudos que na pesquisa de silicone em cadáveres encontrou silicone em diversas áreas do nosso corpo, em órgãos, em músculos, em articulações, mesmo em pessoas que não tinham prótese de silicone. Então, essa é a parte que causa um pouquinho mais de dúvida. A quarta condição, então, que a gente pode ter relacionado à presença de estruturas no nosso corpo como silicone é o desenvolvimento naquela cápsula de um raríssimo tipo de tumor que chama linfoma de células anaplásicas de
cápsula. Esse não é um tumor de mama, não é um tumor primário de mama, como um adenocarcinoma ou até um linfoma primário de mama. Câncer de mama, no Brasil, 60 mil casos por ano. Linfoma de mama, algo em torno de 300 casos de linfoma primário de mama. Linfoma de células anaplásicas de cápsula, de prótese, é algo bastante raro. Estima-se que até hoje a gente tem em torno de 700 casos no mundo, no universo de mais de 150 milhões de prótese. Então é uma condição bastante rara. Revisando as condições que a gente pode ter relacionadas à prótese de silicone no nosso organismo são contratura capsular, o linfoma de células anaplásicas da cápsula, a doença autoimune, também conhecida como síndrome ásia, e a doença do silicone. São 4 situações diferentes, são 4 condições diferentes, com sintomas diferentes. Sempre que a gente tem alguma dúvida sobre a retirada, sobre o explante, é importante a gente posicionar aonde que a gente está. Em relação ao nosso planejamento, aqui vem uma parte que vai ser fundamental, vai ser através do exame físico que a gente vai poder fazer o nosso plano. Afinal, definimos pela retirada da prótese, pelo explante. Como que a gente vai fazer daqui para frente? Uma vez que você entendeu todo esse processo, a gente conversou, você já entendeu o que significa retirar as próteses, o nosso plano ele vai ser estabelecido pelo tipo de prótese que você tem, tamanho, modelo, texturização, fabricante. Então, se eu tenho uma prótese mais texturizada, menos texturizada, tudo isso vai ser importante. Para isso, você deve ter recebido, quando fez a sua cirurgia, e guardado, espero que você tenha guardado, um cartão com as etiquetas da referência da prótese. Ali estão as informações de números de série, modelo, fabricante, tudo que a gente precisa está escrito ali. Isso vai ser bem relevante para o nosso planejamento. E se eu não tiver mais esse cartão? Tudo bem, é uma informação importante, mas a gente consegue fazer o nosso planejamento mesmo sem ela. A posição da prótese, se ela está na frente do músculo, atrás do músculo, se foi feito retirada de pele, mastopexia, retirada de volume de mama, se foi só colocado a prótese, todas essas informações aliadas ao peso, altura, idade, característica do corpo, se existe algum problema de saúde, não diretamente relacionado ao que a gente está conversando aqui, tipo de pele, flacidez, tudo isso vai ser relevante para o nosso planejamento e, claro, também para a definição de orçamento. Muitas pacientes perguntam quanto custa um explante. Depende, porque tudo isso que eu acabei de explicar vai definir a complexidade e assim a gente vai definir também o orçamento. Para as mulheres que têm uma posição da mama mais baixinha, que a prótese também baixou, esse ajuste de pele pode ser necessário. Se eu tiver contratura, se eu tiver suspeita de outras doenças, e aí entra o nosso planejamento complementar. Além do exame físico, o exame de imagem também vai nos ajudar bastante. Tanto o ultrassom, a mamografia e principalmente a ressonância. Uma coisa importante, não entenda que ultrassom é pior, a mamografia é melhor e a ressonância é melhor. Não é isso. Cada um deles vê uma coisa melhor do que os outros. Então, quando eu quero ver a mama, a mamografia é melhor até do que a ressonância. Por que a ressonância é importante no nosso planejamento? Que eu vou conseguir ver algumas características relacionadas à cápsula e também eu vou conseguir ver uma relação entre quantidade de mama que a gente tem e quantidade de prótese. Assim eu vou poder te dizer, por exemplo, qual é o volume que a gente estima que vai ficar após a retirada da prótese. Então, ressonância magnética é um exame que vai ser bem importante no nosso planejamento. Vamos conversar agora sobre o explante em si, a retirada da prótese em si. Aqui, às vezes, há alguma confusão a respeito dos termos técnicos. Explante em bloco, capsulectomia total, parcial, cauterização, capsulectomia química. Vamos tentar clarear um pouquinho melhor. Explante se refere à retirada das próteses em associação ou não com a retirada da cápsula que formou ao redor dela. Todo esforço é feito sempre para que seja retirada a cápsula como um todo, com a prótese junto, um único bloco. E aí existe uma certa confusão com o termo capsulectomia em bloco. A capsulectomia em bloco é um termo oncológico, em que além da prótese da cápsula eu vou tirar uma margem de segurança.
Isso significa que tecido sadio da mama ou do músculo, caso a prótese esteja atrás do músculo, podem ser retirados também. Inclusive, a cápsula pode estar aderida à costela e isso também pode ser necessário. Por isso, esse é um termo e uma técnica que se reserva para casos em que a suspeita de câncer, de linfoma, seja muito grande. E aí toda a pesquisa vai ter sido feita já nesse sentido. A retirada da prótese como um todo, junto com a cápsula, conceitualmente chama capsulectomia total. Agora, qual é a dúvida que algumas pessoas têm? Algumas mulheres pedem até para fazer as fotos e às vezes até para filmar. Porque o objetivo é a gente retirar como um todo. Mas, dependendo da posição, da região, do tamanho da prótese, dessas características que eu citei, para a gente conseguir olhar lá dentro através da cicatriz é bastante difícil, porque a prótese e a cápsula estão na nossa frente. Agora, para eu não ter mais riscos como ir em direção ao pulmão, à costela, à mama, à pele e não machucar algum órgão ao redor, algumas vezes pode ser necessário a gente abrir a cápsula, retirar a prótese e aí sim eu retirar o restante da cápsula, ainda tirando ela como uma capsulectomia total. Em algumas situações, quando a chance de a gente ter problemas, complicações é muito grande, fica muito arriscado, alguns fragmentos podem ser deixados. Como eu disse, todo o esforço do mundo é feito para retirar a cápsula como um todo, mas isso precisa ser bem claro que se o risco da retirada da cápsula, da parte que ficou, for maior do que o benefício, os fragmentos restantes eles podem ser cauterizados, eles podem ser aplicado a capsulectomia química através do ácido tricular acético. Então, existem opções para a gente destruir aquele remanescente de cápsula que possa ter ficado. Reforço, todo esforço é feito para a retirada como um todo, em um único conjunto de cápsula e prótese, mas precisa ficar claro que existem riscos em cada caso, e isso a gente vai avaliar na tua consulta. Certo? Em relação a dito sobre o explante, sobre a retirada da prótese, agora a gente tem a parte seguinte, o que a gente vai fazer com o que ficou de mama. Para algumas mulheres, a posição da mama já vai estar um pouquinho mais baixa, a gente vai ter um grau de flacidez de pele e, tirando a prótese, ficou um pouquinho mais vazio. Aí a mastopexia pode nos ajudar. A mastopexia ela pode ser só ao redor do mamilo, ela pode ser ao redor do mamilo e mais a cicatriz vertical, ou até a cicatriz em T. Tudo isso depende da quantidade de pele que a gente vai ter após a retirada da prótese. Preciso fazer mastopexia sempre? De forma alguma. Se você tiver uma boa qualidade de tecido mamário, uma estrutura boa de pele, muitas vezes não é necessária a mastopexia. Isso é algo que a gente vai avaliar na tua consulta. O terceiro item, então, além da retirada da prótese, o explante em si, a mastopexia a ser avaliada em cada caso, é a lipoenxertia, que é o enxerto de gordura. Esse também gera um pouquinho de dúvidas. Muitas mulheres também têm medo, têm receio de fazer, afinal, ele envolve uma coleta de gordura através de uma lipoaspiração com cânulas especiais e também há uma certa insegurança em relação à gordura que foi colocada na mama, como que isso vai reagir no meu organismo. Bom, os medos sobre rejeição, sobre a gordura trazer algum tipo de problema, até do ponto de vista oncológico, de câncer, esses já foram muito bem estudados e descartados. Inclusive, a lipoenxertia é a forma com que a gente trata a maior parte dos pacientes com câncer de mama, nas cirurgias de reconstrução de mama. Praticamente 100% das pacientes vão fazer algum tipo ou alguma quantidade de lipoenxertia em cirurgias de reconstrução. Agora, quais são os detalhes? Cada cirurgião tem uma técnica específica para a coleta da gordura através de cânulas especiais. Algumas dúvidas são sobre cistos oleosos, esteatonecrose, formação de grânulos, de nódulos. Essas técnicas, o objetivo é justamente diminuir a chance disso acontecer. Então, a cânula específica para coleta, a forma de processamento com centrifugação, com decantação da gordura e a aplicação o mais puro possível das células. Agora, a pergunta seguinte é, mas o que eu coloquei não pode ser absorvido? Não pode ser absorvido de formas diferentes de um lado e do outro?
A gordura fica, a gordura sai? Vamos entender sobre enxerto. Toda vez que eu faço um enxerto, a boa parte do que a gente colocou ali não é célula, que é o que nos interessa. Pode ser líquido, um pouquinho de sangue, um pouquinho de líquido de fato. Esse vai ser absorvido pelo organismo. Então a gente sabe que de 20 a 50% do enxerto colocado, do volume colocado, ele pode ser absorvido. O restante, ele vai permanecer. E aí você deve pensar, então vamos colocar um pouquinho a mais. Não funciona bem assim. Muito parecido com plantar uma árvore. Se eu pegar um espaço de 1 metro quadrado e botar uma semente, ali vai ter água, sol, nutriente suficiente para que aquela semente cresça e vire uma árvore. E se eu botar 10.000 sementes, não vai ter água, sol, nutriente suficiente para que todas elas cresçam e na prática todas as sementes morrem, nenhuma árvore nasce. E assim funciona também o enxerto de mama. Não adianta eu colocar muita gordura de uma vez, porque não vai ter nutriente suficiente para manter todas essas células vivas e vou acabar perdendo mais do enxerto. Quando eu preciso de mais volume, o enxerto de gordura ele pode ser feito de uma maneira seriada, em intervalos que vão variar de 4 a 6 meses, conforme características de cada paciente. Além disso, você também deve pensar, mas e se eu engordar? E se eu emagrecer? Uma vez que o enxerto está integrado, ele passa a ser uma gordura como se sempre existisse ali. Então, como qualquer gordura do seu corpo, se você engordar, o bumbum aumenta, a barriga aumenta, a mama aumenta. E se você emagrecer, o bumbum emagrece, o abdômen emagrece, a mama emagrece. Simples assim. Tanto a mastopexia quanto a lipoenxertia não são procedimentos obrigatórios, mas você tem que entender cada efeito que a gente vai ter com cada um deles, tanto para os efeitos positivos quanto para possíveis efeitos negativos. Para o pós-operatório, item fundamental, a fisioterapia. Nos casos em que a gente tem a lipoaspiração, a coleta da gordura, o uso do taping ajuda muito a reduzir inchaço, roxinhos e dor, tanto na área da lipoaspiração quanto também na área da mama. Então, fisioterapia é um item fundamental para uma recuperação mais rápida. Muitos pacientes perguntam sobre o uso de drenos. Bom, nos casos em que a gente só retira a prótese, que faz o explante em si, sem a mastopexia, sem a lipoenxertia, no geral a gente deixa dreno sim. E a função dele é muito simples. Uma vez que criou-se um espaço retirando a prótese, ficou um espaço vazio, o corpo preenche ele com líquido. Esse é o líquido que a gente quer retirar. Existem 2 tipos de dreno, para cada caso eu adapto o que for melhor para cada paciente. O que a gente espera em termos de recuperação, principalmente retorno às atividades, trabalho e atividade física? Geralmente, nos primeiros 7 dias, a altura da mão até a boca. Então, comer, escovar o dente, lavar o rosto, tudo isso você pode e deve fazer sozinho. Daqui para baixo, nenhum movimento está restrito. Agora, para lavar o cabelo, pegar coisas no alto, para a primeira semana você vai precisar de ajuda, isso vai ser importante. De forma alguma você deve ficar parada, deitada por longos períodos. O nosso corpo ele é uma máquina, ele precisa se movimentar, até mesmo como uma porta. Uma porta que fica parada por 1 ano, quando você vai movimentar, ela está dura, está enferrujada. E o nosso corpo funciona assim. Se você movimenta bem e todos os dias, ele vai funcionar muito bem. Geralmente, depois de 7, 10 até 15 dias, eu libero para você deitar de lado e dirigir. Atividades leves em membros superiores isolados, membros inferiores isolados, geralmente a partir de 15 dias com carga bem baixa, só para movimentar mesmo. Pesos até 15 quilos nas primeiras 2 semanas sem problema, acima de 15 quilos após 15 dias. Exercícios um pouquinho mais intensos ou esportes específicos, cada caso a gente analisa na consulta. Em média, a partir de 30 dias, mesmo com a mastopexia, mesmo com a lipoenxertia, a gente libera para os exercícios mais intensos, desde que você vá recuperando o teu condicionamento físico gradualmente. Para o trabalho, atividades que são mais burocráticas, papel, caneta, computador, trabalho sentado, geralmente com 5 a 7 dias você já começa a retomar as suas funções. Trabalhos que precisam um pouquinho mais de força dentro daquilo que eu expliquei, entre 15 e 30 dias. O que esperar do resultado? Essa é uma cirurgia de longo prazo. A gente tem um período inicial de até 6 meses em que vai ter a absorção do inchaço, na alteração da textura da pele, nos casos de enxerto, a estabilização, a pega do enxerto, casos de mastopexia, cicatrização, processo cicatricial entrando daí na fase de amadurecimento a partir desses 6 meses
e também a percepção sobre o volume, a consistência e a posição da mama depois do explante. Em relação aos sintomas, a gente sabe que de 70 a 90% das pacientes que têm sintomas de sindromiásia, doença do silicone e mesmo, claro, da contratura capsular, vão melhorar os sintomas nesse prazo de até 6 meses. Agora, tem que ficar bem claro que não são todas as pacientes que melhoram e a gente sabe que uma parcela de pacientes podem voltar a ter sintomas mesmo após o explante. E uma parcela pequena de pacientes vão manter os sintomas mesmo após o explante. Por que isso acontece? Porque nem todos os sintomas estão comprovadamente relacionados à prótese, ao silicone. Existem muitos sintomas que eles são subjetivos, autorreportados e a gente não consegue mensurar. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, quanto eu consigo medir de cansaço é diferente do quanto eu consigo medir de febre. Afinal, você pode sentir que está super bem e a gente medir a tua temperatura e você está com 38. Agora, cansado, eu dificilmente consigo graduar. E assim vão com vários outros sintomas de fadiga, de olho seco, boca seca, alterações do sono, alterações de estresse, dores articulares, tudo isso vai ser um pouquinho mais difícil de a gente mensurar. E também eles podem estar relacionados a outras causas, causas reumatológicas, como fibromialgia, causas mais cotidianas, como o estresse, podem ter outras origens que não só o silicone, e aí se justifica porque algumas pacientes podem manter os seus sintomas e outras podem voltar. A gente chega assim então na última parte, em que, afinal, pode acontecer de eu me arrepender de ter feito o explante? Essa é a parte mais importante que a gente tem para conversar, que é você está recebendo muita informação, da mesma forma que era esperado que para a colocação da prótese, agora com posse de todas essas informações, você tem que estar com tranquilidade para tomar essa decisão, não tomar ela de uma forma impulsiva. Bom senso, segurança vão ser fundamentais para que a gente dê esse próximo passo. Então eu te espero em breve para que a gente esclareça pontos específicos do teu caso, seguindo esse propósito com muito carinho, respeito, com muito amor, atenção, bom senso e segurança.